Eu estou à procura de definir, na verdade, quem sou eu, né? Já há muitos anos. A gente vai construindo a nossa identidade, né? Um homem de 50 anos que levou toda a sua juventude tentando dominar a palavra, tentando exercitar melhor a, a escrita, a palavra, sobretudo o domínio da língua portuguesa, que é muito complexa. Eu sempre pensei em ser escritor desde muito jovem, assim. Que eu me lembre, quando eu tinha 12 anos, eu ganhei uma máquina de escrever e ganhei também um microfone, um gravador, que era imenso, aqueles gravadores imensos. Ainda hoje eu tenho esse equipamento. E como eu não sabia, evidentemente, quando você tem 12, 13 anos, você não sabe escrever direito, eu ficava na frente da televisão tentando, digamos, copiar os textos que a televisão narrava, né? E isso foi, lógico, melhorando com o tempo na escola e depois na universidade. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre prezou por duas ou três coisas básicas da vida. Primeiro, a tentativa de escrever bem, dominar a palavra, né? Que não é uma coisa fácil. E depois, eu sempre procuro construir uma narrativa que seja boa para mim e que seja boa para o leitor. Eu estou sempre preocupado com isso, assim. Uma espécie de síntese que eu tento fazer naquilo que o escritor pode ser de criativo, de inventivo, e às vezes até de vanguarda, né? Com aquele elemento da comunicação, para a gente não perder de vista o contato com o leitor, com o público, né? Talvez por isso eu tenha procurado combinar duas áreas de formação, que é a comunicação, né? Eu sou formado em jornalismo, aliás, pouca gente às vezes sabe disso ou se lembra disso. Eu sou formado em jornalismo aqui pela Universidade Federal da Paraíba e tenho também uma formação dedicada à sociologia, né? Por meio tanto do meu mestrado, que eu já fui fazendo a transição para a sociologia, como no doutorado, que eu me dediquei exclusivamente ao olhar sociológico sobre a questão da cultura. Então, eu fui procurar a sociologia por conta, talvez, disso, porque a sociologia me dava um elemento de campo, de dedicação, de liberdade de pesquisa, e a comunicação me dava essa capacidade de me conectar com o público, né? De querer manter uma literatura aberta, comunicativa, né? E que as pessoas entendam. E é uma coisa difícil de fazer, né? Assim, eu não sei se eu consegui até hoje, entende? Então, quando eu comecei o jornalismo em Minas Gerais, minha experiência de jornalismo é toda em Minas Gerais. Eu quase não trabalhei nos jornais aqui da cidade de João Pessoa. Eu ia para a redação na segunda-feira, eles me davam uma pauta e eles diziam, você era moleque, tinha 23 ou 24 anos na época, eles diziam assim, ô moleque, você só aparece aqui na sexta-feira com essa reportagem pronta. Mas eu fazia uma reportagem longa de 8, 9, 10 páginas para segurar a edição daquele dia, né? Daquele domingo especial. Então, era uma grande reportagem, mas eu tinha uma semana para fazer. Isso era muito legal, né? Eu não tinha aquele ritmo do jornal diário, né? E isso foi muito bom para mim. Assim, foi uma experiência que ainda hoje eu me lembro com carinho do pessoal de Minas e de Uberlândia, por conta disso, assim, eles me ajudaram a ser um jovem jornalista mais livre, né? O que aumentava muito a minha responsabilidade também, né? Mas isso não é comum nas redações. O comum é o repórter pegar 3 pautas e ter que produzir 3 matérias numa tarde, né? Eu conseguia escrever jornalisticamente textos
Eu já escrevia na mente, e quando eu chegava na redação do jornal, por exemplo, eu só transcrevia e aí era uma operação puramente física, né? Do contato do dedo com a máquina, eu com o computador. E muitos amigos meus de redação ficavam, como é que você consegue fazer isso? É porque quando eu ia para a reportagem, por exemplo, quando eu voltava, eu já voltava com o texto escrito. Mentalmente o texto estava estruturado. Então era só você combinar um jogo de físico, né? Entre os teus dedos e a máquina de escrever ou o computador. O que eu estou querendo dizer com isso é que durante algum tempo escrever jornalisticamente virou muita rotina para mim, muito automático. Ao passo que escrever poesia, escrever contos, escrever romance é um negócio mais difícil, mais complexo, que você precisa pensar mais e você precisa principalmente construir personagens, ter boas histórias para contar, né? Assim, e isso requer tempo, isso requer leitura, muito mais pesquisa. Eu não me lembro de nenhuma matéria jornalística que um repórter pode dedicar uma década ou mais de uma década ou 20 anos para escrever, né? Então, tem essa outra faceta, entendeu? Porque o jornalismo, ele se nutre do tempo, da velocidade, né? A literatura não. A literatura tem outro tempo, tem outro ritmo, tem outra velocidade. Então você dominar esses dois tempos, esses dois ritmos, é mais difícil, sabe? Então eu não tenho, digamos assim, essa contradição entre ser jornalista e ser escritor. Eu sempre pensei assim, um complementava o outro. Eu fui fazer jornalismo muito em função disso, assim. Na minha cabeça de jovem, eu imaginava que ser jornalista era ser escritor. Uma coisa estava muito próxima da outra, né? E eu acho que eu acertei, assim. Não é possível você imaginar um jornalista que não sabe escrever, que não sabe contar boas histórias, né? Eu estou falando de um jornalismo que vai à rua, que vai a campo, que descobre fatos, que investiga, que interpreta fatos, né? Então, você não faz isso sem um aporte teórico, conceitual, sem um conhecimento de história, né? E sem a capacidade de escutar as pessoas. Então, esse lado do jornalismo me deu isso, me deu o olhar sobre a história, me deu a capacidade de escutar as pessoas. E ser escritor é você dedicar uma semana, um mês, um ano ou vários anos a construir uma historinha, entendeu? Que o jornalismo não te permite. Nenhuma redação de jornal permite que um jornalista, que um repórter, fique mais do que algumas horas durante a tarde para escrever 3 matérias, por exemplo, né? Isso se põe um ritmo industrial de produção, que a literatura não me obriga, ninguém me obriga a escrever um livro por ano, tá entendendo? Eu publico quando eu acho que o livro cresceu, que o livro ganhou vida, ganhou força, quando eu consigo me separar do livro ou do personagem, digamos assim. Eu diria que eu fiz um caminho um pouco contrário dos escritores, porque muitos escritores começam a publicar poemas e contos muito jovens, e depois é que parte para o trabalho mais de pesquisa analítica, científica, né? Eu fiz ao contrário. Meu primeiro livro que foi publicado foi o meu trabalho sobre o rock and roll, que foi a minha dissertação de mestrado na Universidade de Brasília. Acho que 95, mais ou menos, que ele saiu. Então ali foi o momento em que eu me vi pela primeira vez como um autor, né? Como um escritor. Até então eu tinha publicado muito timidamente, assim. Meus poemas eu só mostrava em pequenas conversas, né? Não publicava os poemas, não publicava os contos, né?
porque eu sempre achei que para você publicar você tem que estar amadurecido para isso, sabe? É diferente de você escrever para um jornal, sabe? Então, eu guardei, digamos assim, durante muito tempo, todos os meus poemas, todos os meus contos, né? E eu me dediquei, durante 10 anos, a fazer pesquisas. Então, eu escrevi a dissertação de mestrado, que foi o Cultura Rock e Arte de Massa, que saiu pela Diadorim do Rio de Janeiro. Aí eu fui publicar a repercussão desse livro, quer dizer, saíram capítulos em outras universidades, saiu na Universidade do Chile, saiu o capítulo sobre ele na Universidade de Lodz, na Polônia. Eles publicaram uma versão inglesa do capítulo teórico do Cultura Rock e Arte de Massa. Aí ele circulou em outros países, né? Na América Latina principalmente. Então eu fui testando. E depois eu publiquei a tese de doutorado, que foi uma pesquisa grande sobre o mercado comum do Cone Sul, a relação entre cultura e política no mercado comum do Cone Sul, que aí eu pesquisei essa política de cultura de toda a América Latina, que compõe o mercado comum do Cone Sul, saindo do Brasil com os países que fazem o Mercosul, e eu ampliei Colômbia, Cuba, México, né? E aí saiu esse outro livro como pesquisa. Veja, é isso que eu estou falando, assim. Primeiro eu publico artigos, primeiro eu publico livros científicos, livros acadêmicos, só depois é que eu começo, digamos assim, a publicar os meus poemas, os livros de literatura, né? Porque tem a ver com isso, assim, essa relação que eu tenho com a literatura. Eu acho que para você dizer, eu sou escritor, eu sou poeta, tem que ter um domínio, uma maturidade muito grande, que só o tempo nos dá, entende? Vejo minha geração sufocada antes de nascer. Não tenho esquinas, não possuo estrada fixa, continuo no caminho. Meu pobre Deus batmaníaco, como penso em você, Sid Nancy. Minha geração sofre sufocada sob os fios de computadores. Ninguém tem coragem para se enforcar. Não tenho coragem. O meu primeiro livro de poesia foi O Eterno e o Provisório, que é exatamente isso. Foi um compêndio de poemas que eu tinha feito há muito tempo atrás, alguns novos, alguns bem envelhecidos, digamos assim, pelo tempo, e que eu recuperei, que eu fui trabalhando e que eu publiquei aqui na Paraíba, né? Foi a editora da UFPB que publicou meu primeiro livro de poesia. E isso é uma coisa importante para mim, assim, porque é como se eu estivesse no meu território me sentindo seguro, suficientemente seguro para testar essa linguagem literária, sabe? Assim, eu podia ter publicado em Minas, eu podia ter publicado em Brasília, mas eu escolhi publicar somente aqui na Paraíba. Aí depois eu publiquei pela editora Moura Ramos uma outra livro de poesia, que é o Arqueologia, esse com poemas bem mais recentes, né? E já poemas ambientados, digamos aqui, assim, nesse universo de João Pessoa e da Paraíba. Olho o retrato do menino como um Pablo Picasso vermelho e sigo sozinho na praia de Cabo Branco, tentando escrever como criança nas ondas brancas do mar. Um barco escorre entre meus dedos. A sombra de Zé Américo ilude a minha cidade. Opaca festa de Natal. Não tenho nem mesmo Ginsberg dentro do supermercado, entre melancias e tomates. E não sei, velho Vladimir, para onde caminha o teu cinema. O mais recente, que é esse que eu estou fazendo a revisão final e fazendo o teste, prova gráfica da capa,
que é um livro mais experimental. Ele é experimental tanto na linguagem como na produção dele. É um livro que ele vai ser feito todo com material reciclado. As capas é uma tiragem pequena de 100 capas, de 100 volumes, e cada capa é numerada e cada capa é produzida por um artista gráfico diferente, produzido em cartão, papelão reciclado. É uma experiência de uma editora em Recife, que chama Mariposa Cartoneira. Eles trabalham só com material reciclado e dentro desse formato ele é costurado à mão, né? Então é uma edição realmente experimental que eu estou fazendo. É um conto que que ganhou a forma de um livro, e que o personagem ganhou densidade, cresceu, avolumou-se. E aí eu resolvi transformar ele num livro próprio e não num livro de contos. Às vezes nascem poemas de uma leitura de outro poema, às vezes o poema nasce de uma conversa, de uma percepção que você tem de alguma pessoa, sabe? De algum fato. Então a inspiração, eu costumo dizer assim, a inspiração não é o motivo principal do poema. O motivo principal do poema é o trabalho com a linguagem. Às vezes você tem uma palavra que a partir dessa palavra você vai trabalhando ela e vira um poema, entende? Nesse sentido eu não tenho uma musa inspiradora, eu acho isso uma certa bobagem, assim. Evidentemente que minha família, meus filhos, o universo onde eu vivo, minha esposa, tudo isso traz elementos reais e simbólicos que me ajudam a perceber coisas, a escrever coisas. Mas eu não gosto muito dessa ideia de dizer assim, essa é a minha musa inspiradora. É ruim isso, entendeu? Assim, a musa inspiradora pode ser qualquer coisa, um objeto, um animalzinho, um passarinho que pousa na beira da piscina, entendeu? Não tem uma pessoa, uma coisa que te inspira, assim. É um momento, é uma percepção. Eu faço muitas anotações, às vezes eu escrevo um conjunto de palavras e em torno dessas palavras eu vou tentando ver se eu tenho ali uma narrativa, se eu tenho uma história, se eu tenho uma coisa que vai crescer na forma de um conto ou eu desenvolvo só como um pequeno poema, sabe? Esse é meu método, assim. E às vezes eu vou pesquisando, por exemplo, uma palavra que me remete à ideia de justiça, ou que me remete à ideia de liberdade. Eu vou trabalhando aquela palavra em outros autores, ou eu pesquiso. Tem um livro que eu ainda não concluí ele totalmente, que é um conjunto de poemas históricos que eu estou fazendo em torno da relação Brasil-Portugal. E nasceu de uma brincadeira que eu fiz com umas palavras em torno de Camões, né? E aí eu fui, a partir dessas palavras que me vieram por meio de Camões, eu fui pesquisar mitos e mitologias da relação marítima Brasil-Portugal. E daí está nascendo um livro de poemas, entende? Assim, poemas mais longos, poemas mais históricos, digamos assim. A ideia de solidão do homem urbano, né? A presença de uma melancolia. As pessoas sempre dizem que meus textos têm uma melancolia muito forte. Tem temas urbanos bastante fortes, né? Que aparecem. Essa relação, por exemplo, o homem com o tempo, né? O próprio livro O Eterno e o Provisório é isso, é uma brincadeira que eu faço nessa tensão que o homem moderno vive. Ele procura construções, coisas eternas, ele quer ser eterno, mas ele é obrigado a toda hora a conviver com técnicas e tecnologias provisórias. Então ele fica nessa tensão entre o eterno e o provisório. A sociedade de consumo nos leva a isso, né? Quer dizer, tudo é muito provisório,
né? A música é provisória, as relações pessoais e amorosas são provisórias, as relações de trabalho são provisórias, as nossas tecnologias são todas provisórias. Então, nós entramos definitivamente no jogo da provisoriedade. E, ao mesmo tempo, o homem é chamado o tempo todo a criar coisas que permanecem, que duram, né? Então, aí eu criei essa brincadeira, digamos assim, entre o eterno e o provisório, né? Aquilo que fica e aquilo que acaba rápido, né? É a grande contradição da sociedade. E esse livro de poemas nasceu das minhas leituras sociológicas em torno de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Ela escreve um texto belíssimo, que é A Condição Humana, onde ela nos mostra essa tensão que o homem tem, né? Sempre teve, desde o mundo grego, desde o mundo antigo, e a modernidade acelerou isso, né? Como se construir coisas sólidas e ao mesmo tempo o fruto do trabalho, do labor, né? E a liberdade, né? Então essas tensões, elas são muito constantes na vida do ser humano. Então essas coisas aparecem nos meus poemas, assim. Eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação no governo do então prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho. Depois eu fui secretário de Comunicação do município do Conde, aqui próximo. Depois eu fui secretário de Comunicação do primeiro governo de Luciano Cartacho, né? E sempre me envolvi com política, tanto do ponto de vista da construção do marketing, da construção do discurso político, né, de lideranças locais, fazendo campanhas e me envolvendo em processos eleitorais e políticos. Mas eu sempre penso assim, que essa minha incursão na política tenha uma relação direta com a posição que eu acho que tem que ter o intelectual brasileiro. Assim. Eu venho de uma formação que postula que o intelectual tem essa coisa da presença do intelectual público na sociedade, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade tão estragada do ponto de vista social, com tanta concentração de renda, com tantas exclusões sociais, com miséria, com pobreza, com fome, que não dá para o intelectual fechar os olhos a isso e achar que está vivendo num pequeno paraíso e esquecer essa realidade social. Bom, isso tem a ver com a longa tradição dos intelectuais brasileiros na cena pública, né? Assim, você vê que esse debate está desde o século XIX, ou até talvez antes você tenha essa presença do intelectual público, né? E na minha formação, eu recebi muita influência de autores modernistas, né? Como Mário de Andrade, por exemplo. E Mário de Andrade tinha uma visão muito apropriada, muito própria do intelectual, da relação entre intelectual e sociedade, né? Então, eu gosto dessa relação de manter o diálogo com a sociedade do ponto de vista político também. Valendo salientar uma coisa, que a obra, ela não pode ser valorizada porque ela é política, ela tem que ser valorizada porque ela tem valor literário, porque ela tem valor criativo, entende? Não é porque ela é um discurso. Acho que é essa a discussão que a gente tem que fazer. A obra, ela não tem que ser valorizada porque ela fala de fome, ou porque ela fala de pobreza, ou porque ela fala dos direitos humanos. Ela precisa, ao falar de direitos humanos, ao falar de fome, ao falar de pobreza, ela precisa ter valor literário, ela precisa ter valor criativo. Esse é o esforço, não é uma coisa fácil de ser feita, entende? Assim, literatura não é um discurso sobre as coisas, literatura é uma percepção das coisas, é uma coisa própria, sabe? Eu não sei como eu posso traduzir isso para vocês, mas é assim, não basta falar da pobreza, entende? É a forma como você fala da pobreza, é a construção que você faz em torno dessa ideia, quer dizer, social, né? Daí que a obra ela precisa ter um valor estético primeiro, e ela tem que ser valorizada enquanto obra, não enquanto discurso. E no próximo
a gente vai ter o músico Chico Limeira. Continuo na estrada entre muitas minas. O mineiro não tem o diabo a assomar as suas noites. Nem acordei e gritaram: vai embora, menino, enquanto é tempo. Vai ser garimpeiro de cemitério na Suíça, como os tibetanos nos Estados Unidos, onde foram abafados todos os uivos e gritos de ovelha.